Vamos lá, pessoal. Então, sobre os campos sintóticos e cernes, e vem esse artesanato, o arsenal ligado ao movimento motor, nós temos essa existência ligada à própria motricidade humana. É sempre modesto para nós entendermos motricidade humana. A motricidade humana, vamos fazer um campo logístico, não calculista, em questões de aparelhos convenientes, aquela música do Tim Maia, me dê motivo para ir embora. É o próprio movimento falando, me dê motivo. Muitas vezes nós temos aquela autoavaliação e temos decisões precárias. E essas decisões, alguns estudiosos falam que não tem grande e nem pequena decisão, tem decisões. Tempos atrás, discutindo com um professor, ele tinha ou seja, ido para outra área. E ele estava conversando comigo sobre o campo de Vygotsky, e discutindo com ele na academia, e falou que ia até voltar. Ele fez um concurso, foi chamado e voltou para o cargo público. E ele trabalhava na época provavelmente na aeronáutica, né? Ali no aeroporto do Espírito Santo. E ali ele ganhava mais, é lógico. E funcionário público ligado também a professor de educação física, só o amadorismo mesmo, e um sonhador ligado aos celtas e ser um bom guerreiro, ligado ao campo de urgência e às importâncias que relacionam a linguagem e as pesquisas que são periódicas. Ou seja, então, me dê motivos para ir embora, nos coloca o Manuel Sérgio Cunha, década de 70, 73, 76, que ali é um campo tatilográfico, né? A tatilografia, o que eu estava vendo ali uns tempos agora, ali uma autora ali da Univesp, a da Silva, que ela estava mostrando um campo de pesquisa, e eu lembrei as pesquisas que relacionam a estatística, porque eu tive estatística, que mostra que uma pizza, tipo estatística, tem a laranja, tipo uma laranja, né? Ou seja, tem outras maneiras de estatística se nós olharmos, como a bola, né? Com a estatística. Então, quando nós aprendemos, tem a pirâmide, né? Ou tem aquele esmiral, né? Esmiral que fala, são fatores que nós entramos em campos condicionantes, porque quando eu falei sobre teia de aranha, teia social, nos campos estatísticos também tem algumas colocações que colocam na metodologia científica, né, entre o pós-estudo e pesquisa, essa teia de aranha que é o quê? É um núcleo, é um canal, né, que relaciona um axônio, e esse axônio entre os detritos há um campo embriogênico que vai relacionar o campo genérico e o campo fenético. Esse não é até lembrei de um remédio que é o Fernegan, né, que também libera toxinas, ligado também a algum tipo de, muitas vezes você pode exagerar algum tipo de remédio, em questão de remédio com tipo substância que pode ser muito impactante, mas algo frenético também relaciona as questões de você não perder os sentidos, mas ter um controle motor, quando você chega a ficar exagerado em questões de me dê motivos para ir embora, estou sofrendo por causa de você. Às vezes nós, não é porque nós, questão de, as pessoas colocam as questões peculiares em questão de mutilações, mas o nosso próprio corpo necessita de se alimentar. Temos nossos desejos, as nossas vontades, e isso salienta entre a importância e os seus saberes. Fazer faz saberes. O fazer, muitas vezes você vai ter tomado decisões irregulares que possam colocar para ti uma esperança que você não tenha mais. Mas muitas vezes, onde há uma distinção ligada à violência entre patamares, é lógico que tem pessoas que são a favor do Código Penal, a morte, e nós colocamos aqui em destaque sobre esse assunto, ligado à motricidade humana. Sabemos que a violência, ela é um processo. Eu lembro que uma autora, em 2023, 2024, como eu entrei ali na área do serviço social, numa faculdade, vou falar até a faculdade aqui, um campo restrito, né, que eu gostaria até de parabenizar, a Unicesumar, é uma autora arruda, tem um autor arruda também, ligado à fisiologia do exercício, atividade física e metabolismo, que ele entendeu o que quis dizer sobre metabolismo e os campos equivalentes, ligado a metas
e os campos anabólicos e catabólicos, ela fala que a violência, ela citando também a Chauí, que é um processo. É lógico que é um processo, porque a nossa infância teve violência. Estamos, ou seja, impactados pela violência que ocorre. E dificilmente temos essa maturidade, essa matricidade de ter esse campo de regulação ligado ao hormônio, esse termo de regulações ligado ao campo emocional, às afeições, o campo cognitivista. São teorias que vêm a relacionar. Tem momentos aqui que eu começo a treinar, depois vou até mostrar o treinamento que coloquei tem uma música. A treinabilidade nos coloca o quê? Um campo de excitação ou um campo de relaxamento? Já houve vários até campos de medicamentos, com o próprio exercício, ajuda a pessoa a acalmar e ainda diminui a pressão arterial, há um equilíbrio da pressão arterial, há um equilíbrio nos campos andrológicos ou endológicos, ou seja, andrológicos. Então, são fatores ligados à antropologia, relacionados aos hormônios, benditos hormônios que nos faz ter esse manejamento, essa didática que relaciona as características axiológicas. Então vamos falar axônios. O axônio relaciona o quê? Aos hormônios e as células, a mielina. A mielina relaciona a sinapse, que a pré-sinapse relaciona a pós-sinapse. A pós-sinapse vai relacionar o quê? O seu fazer. E os seus fazeres vão ter a ver saberes. O faz é uma sinapse, mas o fazer, havendo aquela sinapse, aquela ação e reflexão e ação, vai haver o quê? Uma concepção dialética entre a pergunta e a curiosidade. Alguns falam que o próprio gato morreu pela curiosidade. Muitas vezes não. Tem vários gatos ainda, tipo de espécie de gato. A maioria das vezes há maus tratos nesse assunto. Nós olhamos, há um estereotipo muito grande, em não só tipo desse bicho, mas outros bichos ligados ao zoológico, outros animais ligados à selva, ou seja, a África, a Amazônia, a Mata Atlântica, ou seja, há tipo de espécie de animais. Há um campo genérico que nós temos que persuadir, ou persuadir, né? Ou seja, né? Esse campo adil, ou seja, a palavra adil, olha só, adil está ligado ao campo editorial, editorial, editoras, edifícios, que nos coloca a palavra adil pior ainda, por quê? Coloca a essência no latim. A essência do ser humano é errar, mas também é acertar. A essência do ser humano, você muitas vezes pode até chegar a esse limite de matar, mas podemos ter um controle motor. Há uma ditadura no corpo, há uma necessidade, há uma expressão corporal. Há estatísticas de muitas pessoas que está acontecendo fatos hoje ou agora. Me dê um motivo para ir embora? Muitas vezes, ou seja, você que tem que ter um controle. É lógico que a relação interpessoal, o campo fenótico e genótico é importante. A herança histórica, as tomadas de decisões. Ou seja, é bom ser capitão, mas lembramos que os próprios capitães nos ensinam aqui até o STF, ou seja, 1886, né? 1886 ou 1886. Ó. Precisava de um juiz, precisava de uma união, termos regulares. Ali o que? Os dois capitães viram que está havendo o quê? Não um jogo em si, o esporte em si, ou seja, o futebol propriamente dito, o esporte ali, ou seja, os 45 minutos não estavam nem chegando, nem os 90 minutos. Se não chegar aos 45, imagina os 90, né? Ou seja, então tem que ter um gerenciamento, tem que ter uma equipe, tem que ter uma regra a ser condicionada. Senão, ocorre bagunça. Tem um horário para entrar para sair. São fatos eminentes, ou seja, maneiras que nós não podemos cobrar de nós mesmos. Se alguém vê você falar alguma coisa, você errou, ou você não fez, ou você está fazendo errado, vai haver cobranças. Nós temos que se auto-interrogar. Contestações é bom, interpretações são boas, compreensões é boas também. Ser compreendido é muito difícil, agora compreender é fácil. Você está sendo compreendido? Nós, nessa pluralidade, nos coloca a linguagem nessa profundidade. A pesquisa é difícil ser compreendido, porque quando você pesquisa, você vai ser pesquisado. E nessa pesquisa social, vamos colocar o quê? Atributos, os meios de quê? De sentença, esse sentencialismo. Então, me dê motivos para ir embora, ou se nos coloca fatores externos, ambientais, combinações ligadas ao movimento, o sujeito e o ambiente, o sujeito e a sua herança,
os hormônios. E essa combinação nos traz ciclos orgânicos, né? Me dê